Já se passaram 6 semanas desde a minha primeira observação da velha bruxa. Eu acordei no meio da noite para me virar, mas o meu corpo inteiro estava paralisado. Eu fiquei ali, assustado e indefeso, contemplando a minha situação, que me tornei consciente de que uma presença estava comigo na sala. Uma presença que só posso descrever como puro mal. Sabe, esse tipo de coisa é complicado explicar. Só quando você passar por isso, vai entender qual é a sensação. Eu avistei uma idosa e ela estava bem debilitada ao pé da minha cama. O seu corpo curvado estava envolto em um longo vestido sujo e tufos de cabelo branco também sujo pendurado num couro cabeludo calvo. Eu usava toda a minha energia em uma tentativa desesperada de me mover, mas os meus esforços foram em vão. Era como se eu estivesse preso à cama por uma força invisível. Eu tentei gritar por socorro, mas as minhas palavras elas só saíam como gemidos. Eu podia sentir as mãos em formas de garras daquela velha nas minhas pernas e meus braços enquanto ela se aproximava do meu corpo rígido. Um sorriso torto revelou seus dentes podres e seus olhos vermelhos. É impossível de descrever o terror que me causou. Sabe, ela olhou diretamente para mim. E, de repente, eu acordei do nada, dando um pulo da cama. Eu poderia me mover novamente e o quarto em torno de mim estava vazio. Eu concluí então que era apenas um sonho ruim, um pesadelo. Eu levei alguns minutos para me recuperar, o fôlego, sabe? E se acomodar de volta para dormir. Umas 2 semanas mais tarde eu encontrei um velho amigo e convidei ele para tomar uma bebida. Num ponto da nossa conversa ele me fez me lembrar desse meu pesadelo. Eu tive um caso assustador de paralisia do sono algumas semanas atrás, eu disse a ele. Sério? Você viu a velha bruxa? O meu amigo respondeu. Um arrepio tinha passado pelo meu corpo e eu não tinha dito a ninguém sobre o meu sonho e não tinha como ele saber do que eu tinha visto. Pera, como você sabe disso? Eu tinha perguntado pra ele, incrédulo. Calma, é que eu li sobre isso algum tempo atrás, ele me explicou. Um fenômeno conhecido como Síndrome da Velha Bruxa, onde pessoas que sofrem de paralisia do sono são visitados por uma entidade, muitas vezes sob a forma de uma bruxa. Ele disse a mim. Ele me convenceu a pesquisar mais a fundo sobre isso e, por isso, quando eu cheguei em casa eu fui direto ao computador e no Google eu digitei as palavras-chave: velha bruxa e paralisia do sono. A página tinha lotado de resultados. Alguns falavam até de um folclore antigo, abrangendo diferentes culturas. Outros falavam sobre experiências pessoais, como era o meu caso. E para alguns a entidade tomou forma de uma velha senhora, uma bruxa. E para outros ela parecia um demônio. Mas todos eles descreveram a presença esmagadora de uma presença do mal. A parte mais bizarra é que houve alguns relatos que a bruxa torturava e até molestava suas vítimas enquanto estavam presas na paralisia. Eu desliguei o computador e tentei esquecê-la por 1 minuto sequer. Uma ambientação pesada permaneceu no meu quarto e eu tive um sentimento muito ruim. Eu não conseguia tirar ela da minha cabeça. Eu tinha certeza que aquela coisa iria me fazer outra visita naquela noite. Naquela noite eu fui acordado por uma gargalhada penetrante e eu estava paralisado de novo. A figura alta estava presente e se inclinou ao pé da minha cama de novo. Ela se afastou para debaixo das minhas cobertas e ela começou a deslizar pelo meu corpo até ficar em cima do meu peito. Ela ficou lá e só ficava parada, me olhando. Ela passou aquela língua viscosa sobre os próprios lábios e começou a fazer um barulho muito estranho,
como se estivesse mastigando. Os meus olhos ainda estavam se adaptando à escuridão. O que aconteceu depois disso eu já não posso falar, você já deve imaginar o que aconteceu. Eu passei dias seguidos visitando fóruns para arranjar alguma saída. Eu não sou religioso nem supersticioso e eu não acredito em nada considerado sobrenatural. Mas os recursos científicos não ofereceram nenhuma explicação racional para o que eu tinha passado. Apenas especulação e ceticismo. Em algumas culturas, acreditava-se ser uma maldição demoníaca e a entidade é trazida à vida através do poder da imaginação. Ou seja, você pensa, logo aparece. A maioria das vítimas que lembravam de alguma forma, sendo subconscientemente ou até conscientemente, acabavam trazendo a presença da velha junto a si mesma. É como uma pintura, ou um amigo compartilhando a sua experiência pessoal. Eu venho dizendo a mim mesmo, não pense na velha bruxa, não pense na velha bruxa, mas todos nós sabemos que isso é impossível. Quando você pensa em uma coisa, por mais que você queira, é impossível esquecer algo intencionalmente. Ainda mais repetindo toda a santa vez como eu fiz. As visões ficavam cada vez mais vivas e traumatizantes cada vez que eu pensava mais nela. Algumas noites ela me violenta de maneiras indescritíveis. Eu acordo muitas vezes com hematomas, arranhões, marcas de mordidas no meu corpo. Em outras noites eu apenas ouvia sua respiração irregular ao lado do meu ouvido. Mas eu acho que eu aprendi uma maneira de se livrar dessas visões de uma vez por todas. Eu preciso plantar esse pensamento na mente de outra pessoa e distrair a velha bruxa. Não tem outra maneira. É o único jeito. E eu não tô aguentando mais. Eu quero dormir em paz. E faz muito tempo que eu não consigo. Eu sei que isso daqui pode parecer egoísta e pode parecer até cruel. Eu posso estar errado, mas eu não aguento mais isso. Eu simplesmente não aguento mais. Eu só quero dormir de noite, como eu fazia antigamente, quando eu era mais jovem. Mas não tá dando mais, eu não aguento. Não tem como, não tem outra maneira. Então, se você tá aí ouvindo isso, se você ouviu até aqui, olha, não me xinga, não seja impertinente comigo, não tenta entender minha situação, por favor, desculpa. Desculpa.